Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos amados irmãos e irmãs. Vamos lá, vamos ver se eu consigo hoje fazer, mais um diário da nossa divina vontade misericordiosa. E tem acontecido muitas coisas mesmo nesses dias. E eu estou assim, ficando um pouquinho mais com dificuldade de narrar. Não sei porquê. Não entendo porquê. Não entendo mesmo. À medida que a gente vai fazendo o relógio vivo da paixão e meditando a paixão, a gente vai mudando muito, acontecendo muitas coisas. E o silêncio vai tomando conta da gente. A vontade de não falar muito, de se calar. Mas é importante eu continuar, fazendo esse diário, apesar da dificuldade de falar, de querer falar um pouco mais. E eu sinto a necessidade de também explicar para as pessoas, o que esse dom da divina vontade faz em minha vida, para poder essa realidade se tornar cada vez mais próxima de todas as pessoas. E cada vez mais Jesus mostra para mim, que eu estou vivendo realmente uma vida diferente de tudo que eu imaginei viver. E que é uma coisa assim que eu sei que outras pessoas também vivem, mas não dão o mesmo nome que eu, Porque eu dou hoje eu falo que é o reino da divina vontade, o dom da divina vontade, e ninguém tem noção do que é isso. Mas tem pessoas que vivem na providência de Deus, tem pessoas que vivem uma vida totalmente no espiritual, Eu sei que tem, Então, por isso que eu não posso dizer nada contra ninguém aqui, não posso afirmar nada contra ninguém, contra a igreja, não posso afirmar nada. Cada vez menos eu sinto necessidade de afirmar coisas, ou julgar pessoas, ou criticar, Não consigo mais, porque uma coisa que é clara, uma pessoa que critica os outros, uma pessoa que vê defeito nos outros, seja quem for, mesmo se esses defeitos estão à mostra, para todos verem, mas uma pessoa que tem coragem de apontar o erro de outra pessoa, ou culpar outra pessoa por qualquer coisa, é porque essa pessoa que está fazendo isso se acha muito, muito acima. Se acha muito, assim, não perfeita, mas se acha muito, assim, que está fazendo muita coisa certa, Se acha muito aquém, muito acima do outro, E a gente não pode de jeito nenhum de criticar ninguém. A gente não pode de jeito nenhum querer dizer que alguém está errado. Apesar de a gente saber que está errado. Apesar de a gente ver, claramente que alguém está errado, Mas só que a gente também tem obrigação de apontar a verdade e a mentira. Porque se a gente é filho de Deus e a gente quer viver na luz, nós temos que mostrar a luz. Temos que apontar a luz. E às vezes também, à medida que nós apontamos a luz, as trevas elas aparecem. Então, não tem como eu dizer que não há trevas. Porque às vezes é o que mais a gente vê na Terra. É trevas, E eu tenho conversado com várias pessoas e cada vez menos eu tenho vontade de colocar os nomes aqui também, dessas pessoas e os exemplos. Cada vez menos eu tenho vontade de transparecer, continuar sendo transparente. Cada vez menos eu tenho vontade disso. Jesus, ele está me ocultando, assim. Está querendo que eu me oculte, E aí agora é o tempo. Chegou o tempo, de me ocultar. Mas ao mesmo tempo eu fico com receio de não fazer o que desde o início eu tenho feito, de clarear o caminho.
algumas pessoas que às vezes estão crescendo através dos áudios que eu faço. E eu sei que tem pessoas que estão valorizando muito todo esse material que eu tenho feito e que agradecem muito mesmo. E tem aquelas também que questionam, né? Mas é normal, né? Em toda a internet, se vocês começarem a ver os comentários dos vídeos, pregações, áudios, né, dos padres, dos pregadores ou pessoas intelectuais, você vai sempre ver pessoas que estão aplaudindo, vai ver pessoas que estão neutras e vai ver as pessoas que estão jogando pedras, muitas pedras. Porque no mundo de hoje, o que mais acontece é isso. As contrariedades, né? As dificuldades da gente lidar com a nossa vida. Lidar com as coisas. O ser humano é terrível, é um ser confuso, é um ser complicado. Quando ele vê alguém fazendo algo errado, ele critica. Quando vê alguém fazendo algo bom, critica também. Né? Quando vê alguém fazendo algo errado, essa pessoa fica, né, jogando pedras. E quando vê uma pessoa fazendo algo certo, fica procurando alguma coisa errada ou julgando a pessoa que ela está querendo se mostrar ou que ela não é tão boazinha assim, né? E sempre alguma coisa desse tipo. E principalmente quando alguém era ruim e se tornou bom. Às vezes demora para as pessoas acreditarem que essa pessoa realmente está, né, mudada, alterada para algo bom, né? E até mesmo nós não conseguimos ver isso. Quando nós mesmo começamos a não nos reconhecer mais como as pessoas antigas, velhas que a gente foi. E a gente começa a perceber que a gente mudou com o caminhar, né? Com o tempo, com a maturidade. Mas a gente ainda fica vendo defeito na gente. A gente gosta muito de se maltratar, de se julgar a si próprio. Né? A mesma medida que nós usamos para conosco mesmo, a gente usa com os outros também. Né? Normalmente a gente vê aquilo de defeito no outro, que é justamente aquilo que a gente vê de defeito em nós. Que a gente luta muito para a gente vencer nesses defeitos. E a gente faz questão de ver no outro os nossos defeitos e mostrar para o outro, né, que ele está errado. É impressionante. Então, irmãos e irmãs, a gente com essa dificuldade que nós temos hoje em dia, e eu antes não me preocupava muito com o que as pessoas iam pensar, se iam pensar. O importante é fazer a vontade de Deus e não desapontar Deus. Mas a gente fica pensando, será que Jesus seria tão insistente? Seria tão insistente apesar das pessoas não querer entender, né, a nossa mensagem de amor, de sacrifício pelo outro, de sacrifício por Jesus. Hoje em dia as pessoas não estão preparadas e ao mesmo tempo outras estão para ver um grande amor por Jesus, porque sonham com isso. Muitas sonham com isso muito, querem só isso para suas vidas, viver esse amor pleno na presença de Deus, por Deus, aprender a ter essa intimidade com Ele. E muitos conseguem, e muitos sonham em tê-la, e mais existem aqueles que querem muito e os limites, as limitações de suas casas, de suas vidas, dos relacionamentos, suas famílias, os seus problemas pessoais, dificuldades pessoais fazem com que essas pessoas se percam. Se percam e não sabem por onde caminhar, igual baratas tontas, né? E é difícil, eu consigo imaginar, porque eu vivi muito isso também. Minha vida nunca foi muito certinha, não. Muito difícil a gente conseguir conciliar tudo.
eu vivia justificando a Jesus. Por que que eu não conseguia fazer as coisas para eu conseguir chegar no sonho que eu queria? Vivia justificando, mas vivia justificando mesmo. Não, Senhor, eu não tenho tempo. Senhor, eu não consigo administrar o meu tempo. Senhor, eu não consigo ler a palavra de Deus. Não consigo rezar o rosário. Eu não consigo fazer adoração no Santíssimo. Eu não consigo missa diária. Eu não consigo, Senhor. Como que eu faço? Se é só assim que eu vou conseguir te encontrar? E eu vivia justificando. Aí eu já dei a receita para vocês de como eu comecei a caminhada, né? Cantando. E o inimigo, infelizmente, fala através dos pregadores, dos padres. Ou então os padres falam na hora que você não está preparado para ouvir. Então a gente não pode acusar que é o inimigo que está falando por eles. Mas ao mesmo tempo é. Não porque eles estão sendo usados. Eis o detalhe. Mas é nós que não estamos preparados. Nós estamos com esse espírito da mundanidade que o Papa falou, né, na explicação dele do catecismo. Em Santa Marta, né, numa homilia na casa de Santa Marta. O Papa Francisco falando sobre esse espírito educado, esse demônio educado que entra nas nossas casas e ele está constantemente. E é o pior tipo, que fazem com que a gente se torne mornos na fé. Né? Quem faz a gente ser pessoas mornas, sem vontade, mas com muita vontade. Tem muita vontade dentro de nós, de dar muito para Deus, mas tem muita vontade também de dar muito para o mundo. E aí, no meio disso tudo, quando eu fiz essa conversão, essa caminhada diante de Jesus, eu percebi que depois que eu fiz a oração ao Espírito Santo para que ele me enchesse, ele abriu a minha mente. Esse foi o segredo. Para eu conseguir conciliar tudo para me dar a Deus e ver Deus em tudo. E como é difícil abrir as mentes das pessoas hoje em dia. Eis a minha missão. O que aconteceu comigo, eu quero que aconteça com todos. Os meus testemunhos são para que vocês façam o mesmo, de pedir a Jesus para que abram suas mentes, para que peçam a Jesus ou me enche do teu Espírito Santo, ou me leva hoje, porque não vale a pena mais viver um só minuto, continuando a justificar-me diante de ti e não andar para frente. E não prosseguir no caminho que eu desejo prosseguir e que o Senhor, mais do que eu, quer que eu prossiga. Mas o Senhor Deus, Ele adora testar. Ele, como eu já disse, não dá nada de graça. E permite essas contrariedades para ver se realmente nós queremos mesmo. Mas Ele sabe que o inimigo da nossa salvação, ele fica nos cegando. E aí vem aquela pregação do padre Anderson Marçal sobre a gente ser considerado apenas um animal por Deus, quando nós o rejeitamos, ou quando nós
paramos de olhar em direção a Ele e olhamos muito a mais as nossas necessidades. Nós temos muitas necessidades. E nós, quando estamos focados nas nossas necessidades mundanas, acima das necessidades de Deus e para Deus e em Deus, a gente se dá mal. A gente se dá mal, e enquanto a gente não compreender que as nossas necessidades serão satisfeitas por colocar Deus no lugar e no centro e deixar com que tudo mais fique para trás, a gente não vai conseguir fazer nada para Deus. Não vai conseguir conciliar nada para Deus. Então, por mais que eu queira ensinar as pessoas a viver o que eu estou vivendo com Jesus e ser essa amiga de Jesus e tê-lo como meu amigo, eu preciso ajudar as pessoas a ver que tudo está no começo do começo da minha vida, né? Desse momento ali de fé, que é a oração, me enche, me leva. Tá lá. Se ninguém fizer essa oração, não vai conseguir imaginar, pensar como eu, sentir como eu sinto, como Jesus sente. Pensar como Jesus sente, ver como Jesus sente, pensa. Ninguém vai conseguir nada. E é a pessoa que está ainda focada nas suas necessidades mundanas, do mundo agora, presas nessas necessidades, acima de tudo, de ter a comida, de ter a bebida, de ter o remédio, de ter a faculdade, de ter a escola, de ter o filho, de ter o marido, de ter a esposa, de ter o casamento, de ter... Enquanto vocês estiverem focados nas suas necessidades mundanas, acima das necessidades de Deus e com Deus e para Deus e em Deus, vocês não adianta nada ensinar vocês as coisas aqui. E aí eu vou desistir? O que vocês acham? Dá vontade de desistir e de ficar batendo na mesma tecla. Ou me enche ou me leva, ou me enche ou me leva, ou me enche ou me leva. Mas para que fazer essa oração? Ou me enche ou me leva? Eu ainda tenho que explicar o início do início. A sua vida é como Nossa Senhora disse, você não está percebendo que a sua vida é fazendo suas vontades humanas, né? Buscando as suas necessidades mundanas acima de tudo. É vontade humana e que isso não está te levando a lugar nenhum, é infrutífero. E eu tenho que voltar lá atrás, na explicação de que você ainda está pecando, de que você ainda está se prendendo, somente vendo a superfície. Por mais que você ache que não, você está ainda vendo a superfície quando você ainda não consegue dormir, quando você ainda não consegue se concentrar em Deus, pensando nas suas necessidades mundanas. Quais são as suas necessidades mundanas? É isso, comer, beber, trabalhar, dinheiro, falta de dinheiro, problemas financeiros. E o seu esposo, você mulher, ele vai ficar em cima disso. Se você está fazendo essa caminhada com a gente aqui, e a maioria das pessoas que estão aqui nos nossos grupos é mulher, então se você ainda está vivendo nesse patamar, está aqui para poder ter as respostas para que a sua vida melhore no mundo, nessa área mundana. O que eu estou batendo na sua cabeça, hein? Por que eu insisto em bater na sua cabeça? De ficar falando para você, acorda, irmão, acorda, irmã. Você está se prendendo a coisas menores, pequenas. Por isso que você ainda reclama tanto do seu casamento, reclama tanto dos seus problemas. Por isso que você ainda foca neles. Aí eu sou um ET? Sou um ET. Sou uma extraterrestre. Com certeza, andando nas nuvens. E quem está errado sou eu ou são vocês?
Digam para mim. Quem está errado aqui? Sou eu ou são vocês? Eu não posso julgar ninguém. Mas não tem como dizer para vocês que vocês estão certos. Porque a palavra de Deus é clara. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Enquanto vocês estiverem batendo a cabeça na parede, achando que buscar o reino de Deus está junto com buscar as necessidades mundanas, o espírito da mundanidade continua reinando. Os demônios da mundanidade continuam te contaminando e influenciando você. As portas ainda estão abertas para eles agirem. E é triste dizer isso. Falar para vocês como que eu administro a minha vida com Deus, a minha missão, é o que eu mais gostaria de ensinar a vocês. Mas Jesus me diz, ensina eles outra coisa. Ensina eles a dar para mim tudo. Quando eles derem para mim tudo, o resto tudo eles vão ver. Eles vão conseguir enxergar. Quando eles pararem de insistir tanto em pedir para mim coisas físicas, materiais, emocionais, começarem a pedir a salvação das almas deles, pedir para mim, principal, o Espírito Santo, que eu envie o Espírito Santo para suas almas, para que eles possam, através da sabedoria, ter tudo o que eles precisam ter. Então, meus irmãos, o Espírito Santo é a força que move a minha vida. O Espírito Santo é quem fala por mim a Deus, faz as orações a Deus que eu preciso que sejam feitas. Eu confio nas orações que o Espírito Santo faz a Deus por mim. E o que eu preciso pedir, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Eu não preciso me ocupar das minhas orações. Eu não preciso ocupar nas minhas orações mais nada, a não ser que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E as demais orações que eu posso fazer são todas para os mundanos. Para os mundanos. São para os pecadores. As outras orações são para pedir a reparação para as almas. E essas orações eu faço à medida que o Senhor me pede. Porque eu tenho que fazer a vontade de Deus, não a minha. A vontade de Deus é que eu fique aqui batendo na cabeça de vocês. Falando com vocês. Por isso que eu consigo dar conta da missão. E aí, a oração é o amor que eu tenho por vocês. É o amor que eu tenho por Jesus. E eu peço por Jesus todos os dias, ilumina a mente deles. Abençoa as minhas palavras para que sejam as tuas palavras. Não deixa eu perder nenhuma oportunidade. Não deixa eu perder nenhuma oportunidade de te apresentar para todos eles. Para dizer a eles que eles são especiais a ti, Senhor. Que eles são tudo que o Senhor mais deseja. Que as minhas orações são para eles, como as suas orações são para eles. E como o céu inteiro ora por eles. Para que eles possam retirar seus olhares do externo, da superfície, e voltar os seus olhares para o mais profundo onde o Senhor está, se movendo em direção a eles, e que eles precisam mais dar aos outros do que a si mesmos.
que tudo mais vos serão acrescentados. Enquanto isso, enquanto eu estou servindo a Deus, Deus cuida da minha vida. Deus cuida do meu esposo, dos meus filhos, cuida das coisas para mim da empresa. Ele me quer lá trabalhando? Quer. Ele permite? Sim. Eu obedeço? Vou. Mas para que eu obedeço? Para que não seja feita a minha vontade, mas é a dele. E Deus quer que eu vou trabalhar na empresa, preocupado em mundanidades. Aí o que Jesus apresenta para mim? Ele apresenta que eu estou fazendo o bem. Que lá neste lugar, trabalhando, eu estou fazendo o bem. Dando exemplo. Que se ele teve que também trabalhar, quem sou eu para não trabalhar? De que eu estou vivendo a Nazaré oculta dele, quando ele trabalhava. Estou vivendo o seu período de missão. Estou vivendo ao mesmo tempo a sua dolorosa paixão. E tem momentos em que eu vivo o céu. Tem momentos em que eu vivo lá no céu, aqui na terra. Nas orações de consolo, nos momentos de transfiguração, que eu vivo também. Que Deus me proporciona de vez em quando. Então, todos os dias, todos os momentos, eu só penso em Deus. A oração é aquela que o Paulo fala, orar sem cessar. Em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é a vosso respeito à vontade de Deus. Orai sem cessar. Em todas as circunstâncias dai graças, porque esta é a vosso respeito à vontade de Deus. E há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Mas esse tempo para todas as coisas debaixo do sol não é para quem está vivendo o mundano, mas é para quem está vivendo no Espírito. Porque tem pessoas que usam a palavra de Deus para continuar vivendo na mundanidade. E os demônios ensinam as pessoas, esses demônios educados ensinam as pessoas a rezarem, ensinam as pessoas a lerem a palavra, tudo justificando as suas necessidades mundanas, acima das necessidades espirituais. Esses demônios educados ensinam as pessoas a olhar para a palavra e acharem trechos da palavra onde estão esclarecendo para elas que elas podem continuar se preocupando com tudo, menos com suas almas. Enquanto Jesus falou assim, do que adianta ganhar o mundo inteiro, do que vir a perder a vida eterna. Há pessoas que se justificam para mim falando isso, que há tempo para cuidar dos filhos, que há tempo para cuidar do esposo, que há tempo para cuidar da sua casa, que tem tempo para cuidar da sua profissão. Deus fala para você, isso só vale para quem vive no Espírito. As suas palavras só valem, e toda a palavra da Escritura
desde Gênesis até o Apocalipse, só serve para quem quer viver no Espírito. Aquele que nasceu de novo, da água e do Espírito, dos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, que o Pai pediu para que isso fossem erguidos na terra. Então, enquanto eu estou vivendo a vida no Espírito, orando sem cessar, eu consigo ter o tempo que Jesus me manda ir para a empresa trabalhar em Espírito, para aprender lições para o meu espírito, para me humilhar para o meu espírito, para me exercitar nas virtudes para o meu espírito, que faz eu ir para a igreja nas horas que eu vou, no domingo, nos finais de semana apenas que eu consigo ir, e raras vezes durante a semana no grupo de oração, que eu vou para o grupo de oração toda semana. Dia de semana eu não vou para a missa, dia de semana. Não consigo ir para a missa, dia de semana. A igreja é longe da minha casa, longe. Eu fico cuidando da minha vida mundana, ao invés de ir para a missa. Se eu quiser, eu vou na missa diária. Se eu quiser, na minha vontade. Mas na vontade de Deus eu não consigo. Porque meu filho precisa ir para a escola, meus 2 filhos precisam ir para a escola logo cedo. Eu estou justificando? Talvez. Mas será que eu estou no caminho errado? E eu que só acordo já rezando todos os dias, ofertando meu dia para Deus. Tomo remédios, porque se não fosse vontade de Deus, eu já teria me curado e eu não precisaria tomar. E esses remédios não me fazem dormir, ficar acordada. E dão um sono absurdo. Quem mandou para tomar os remédios foi o médico. E o médico, quando manda você tomar uma coisa para o seu bem, é a voz de Deus. É uma humilhação, é um gasto que eu não tenho como comprar, mas que eu preciso me virar para comprar. Se eu extrapolo, eu travo. O meu corpo é limitado. E eu justifico isso? Talvez. Mas seja feita a tua vontade, não a minha. Ficar pedindo a minha cura, eu posso pedir. E eu peço. Seja feita a tua vontade, não a minha. Se for da tua vontade, divina vontade reina na minha vontade. As minhas orações são movidas em direção a isso. Então, sair forçadamente todos os dias para ir à missa, acima de qualquer coisa, acima do meu esposo deixar, porque meu esposo ele não quer que eu fique saindo todos os dias. Ele precisa de mim aqui em casa muito. E eu falo, é justificativa? Sim. Mas a viver a vontade de Deus, você tem uma direção. Você tem um devir, tem um meio de fazer a vontade de Deus. E não é
você desfazendo da autoridade da sua casa, da sua vida. Essa sua fé é uma fé forte. Você indo na missa uma vez por semana, ou no máximo 2 vezes por semana, e indo no seu grupo de oração, e servindo nos encontros que você vai quando é chamada, as formações que você vai quando você tem formações. Você está deixando de se doar para Deus, para a igreja? Uma pessoa que tem 4 compromissos e que vive os 4 reuniões. Se eu procurar, eu vou achar. Mas eu só vou naquelas que eu sinto que é vontade de Deus que eu vá. E sempre Deus me mostra que era para mim ter ido naquela reunião. Mas tem reuniões que o Senhor coloca no meu coração. Ou faz no mesmo dia. Como eu disse, eu vivo um dia de cada vez. E eu observo a vontade de Deus neste dia. E o dia sempre é coerente com a palavra de Jesus para mim do dia. O evangelho do dia sempre bate. A minha vida sempre bate com a mensagem de Jesus. Sempre Jesus confirma aquilo que eu estou fazendo ou falando. Jesus fez eu nascer essa missão do Hospital da Misericórdia. E essa missão exige dedicação. Tem muitas almas aqui na internet, online, que precisam de mim de manhã, de tarde e de noite. Segunda a segunda. E eu me dedico muito ao meu tempo extra, que eu poderia estar na missa para essa missão. E eu fico comparando a minha vida com a vida de Jesus no Evangelho. Ele orava ao Pai, como eu oro também, nos momentos de necessidade maior, de alimento espiritual, de conversar com Ele. É todos os dias isso. Todos os dias não tem como fugir do Pai. Ele é o reino, dele vem tudo. Orar sem cessar, e era em qualquer lugar. Tinha os momentos que ele subia no monte, e o meu monte é a missa. É o meu grupo de oração, é o momento que eu vou. Nos momentos que eu vou no grupo de oração, eu vou no Santíssimo. Momentos do meu monte, as vigílias que eu faço na minha própria casa. Os momentos em que eu rezo o terço na minha casa, com a minha família. Os momentos que eu estou ouvindo pregação da internet, com os padres, com os pregadores. Tudo isso é o momento em que eu subo o monte para consultar o Pai. Os momentos que eu abro a palavra de Deus, o Diário de Santa Faustina, o Livro do Céu. E esses são os momentos em que eu vou ficar com Jesus, com o Pai, quando eu estou meditando a paixão. É momentos que Jesus consultava seu Pai, falava com o Pai, ouvia o Pai. O resto do tempo, Jesus trabalhava na sua carpintaria ou estava em missão. E o tempo todo ele estava mais dedicado à missão. Voltado à missão durante sua vida pública e na sua vida oculta, estava trabalhando. Como eu disse, eu vivo os 3 momentos.
ou os 4 momentos principais da vida de Jesus dentro do meu dia. E ontem Jesus me fez ver que cada dia que nós vivemos é uma oportunidade. É um céu que se abre para nós. Cada noite que você dorme, cada momento que você fecha os olhos para descansar, é o momento em que você morre. E a hora que você abre os olhos, no outro dia, é a oportunidade nova de você viver de novo. De você nascer de novo. Não é continuação. Nunca é. Nunca é uma continuação da mesma vida. Nunca é, e não tem nada de errado você ver dessa forma. Não é loucura. Todo dia de manhã você pode acordar milhares de vezes. Cada dia de manhã, cada dia. E você acorda, você pode escolher de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Pode se dar a oportunidade de novo, de novo, de novo, de novo. De tentar corrigir aquilo que você precisa corrigir nos seus atos, nas suas atitudes, para ser melhor para Jesus e segui-lo melhor, imitá-lo melhor. Para você ter essa oportunidade de você viver essa vida. E Jesus quer que você viva o reino de Deus em primeiro lugar. Ele é o reino de Deus. Ele, Jesus, é o reino de Deus. Você precisa conhecê-lo, meu irmão. Precisa ouvi-lo. Precisa penetrar nos mistérios dele mais profundos. E o único que pode te dar essa receita é o Espírito Santo de Deus. Só Ele é capaz de nos ajudar. E para pedir o Espírito Santo de Deus, você precisa conhecer Jesus. Se você não conhecer Jesus, o Espírito Santo não vem. Porque o Espírito Santo é enviado por Jesus Cristo. Só Jesus pode enviar para você o Espírito Santo. Sem intimidade com Jesus, você não recebe o Espírito Santo. Não dá. Eu conheci o Espírito Jesus junto com Santa Faustina. Foi ela que me apresentou Jesus. O Jesus que eu precisava conhecê-lo. Misericordioso. Que me dizia: filha, eu te amo e eu te perdoo. Apesar dos seus pecados. Apesar de você saber que você é miséria. Eu quero te usar, apesar da sua miséria, da sua pequenez, da sua fragilidade. Eu quero te usar, eu quero que você medite a paixão. Eu quero que você ore pelos pecadores, pelas almas do purgatório, pelos agonizantes. Que você reze o texto da misericórdia para os pecadores todos os dias, às 3 horas da tarde. Aí eu fui entendendo quem é Jesus. Filha, você é a delícia do meu coração quando você faz a minha vontade. Quando você me obedece. Quando você larga tudo para fazer o que eu quero. E eu largo tudo para fazer o que Jesus quer. Quantas vezes eu deixei de trabalhar? Não. Deixei de trabalhar. Meu marido esperando que eu trabalhasse. E eu fiz rapidinho, eu deixei de fazer a maioria das coisas para dar atenção para Jesus. E eu ficava pensando, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Aí Jesus mandava bênçãos e bênçãos nesse dia para mim. E não deixava meu serviço ficar atrasado. Então tem dias que eu faço a vontade dele acima da vontade de qualquer outra pessoa. E com medo de não estar fazendo a vontade dele.
Mas aí depois ele confirma várias e várias vezes que eu estou fazendo a vontade dele, quando eu abro mão de fazer a vontade de qualquer outra pessoa. Aí tem vezes que eu quero ir na missa num súbito, que eu sinto a necessidade de obedecê-lo, de estar com ele, de receber a Eucaristia. E vou na missa. Eu não fico contabilizando quantas vezes eu fui na missa. Não, eu vou na missa no dia que eu sinto que Jesus falou para mim, é hoje, vai lá, quero te ver. Eu não fico me preocupando que as pessoas me vejam na missa, que o meu pároco veja eu na missa, que meu sogro e minha sogra que vão sempre na missa vejam eu na missa. Eu não preciso dar justificativa de quantas vezes eu vou, quando eu não vou. Só Jesus e eu precisamos saber quando eu vou na missa. Por mais que eu tenha a obediência ao meu superior, que é o meu esposo na minha casa, Jesus, ele sempre faz isso. Ele me chama a burlar as regras, a desfazer da vontade do meu esposo. E aí, quando eu peço para o meu esposo, eu vou na missa. Eu quero ir na missa, Jesus pediu. E aí eu vejo que é a vontade de Deus eu ir. O meu esposo fala, eu vou também. Pode ir, tá tudo bem. Às vezes Jesus faz eu ir. Um dia que meu esposo fala, nossa, mas eu queria que você ficasse em casa hoje comigo. E aí eu falo para ele, mas Jesus falou para mim na missa. Eu senti que eu tenho que ir na missa hoje. Aí se meu esposo insiste, mas eu pensei que você ia ficar comigo. Aí eu fico com meu esposo. Porque às vezes eu entendi a mensagem de Jesus errada. E aí, quando eu fico com meu esposo, Jesus mostra para mim que eu entendi certo. Que é como aquele momento que a Santa Faustina também recebia o convite de Jesus, faz isso. E ela ia até a superiora, e a superiora insistia. Não, se você tiver a força de um colosso, eu deixo você fazer. E ela voltava até Jesus e falava, Jesus, ela não me deixou. Aí Jesus chegava nela e falava, tá bom. Só queria saber se você ia chegar até ela e perguntar. Era só isso que eu queria saber. A intenção já foi feita. Então é assim minha vida para poder conciliar a minha missão. Saber exatamente como, tudo certinho, é somente na intimidade com Jesus. E quando eu estou no lugar que Jesus deixou eu ir, quando acontece de eu conseguir ir, as coisas se transformam naquele lugar, gente. E ontem mesmo eu estava partilhando com uma irmã de que eu vivo o céu todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Desde que eu tenho vivido no dom da divina vontade. Eu só tenho visto o céu agora. Porque na hora que eu estou no lugar onde Jesus quer que eu esteja, é Ele lá comigo e eu nele. E eu me torno presença dele naquele lugar. Coisas acontecem que eu não consigo compreender como Deus consegue fazer tudo tão lindo. Tão lindo. E eu fico pensando, é eu que estou fazendo isso? Não. É Deus. É a divina vontade. A divina vontade. A divina vontade que é linda. Que faz o céu acontecer na terra. No começo eu pensava que era eu. Pensava que era eu que era usada por Deus e deixava acontecer tudo. Agora eu sei que é Deus que faz para mim e para os que estão lá também. Através de mim.
Não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. É isso, meus irmãos. Não tem muito o que dizer de como eu consigo conciliar a minha vida para dar conta da vontade de Deus. O que importa é só a vontade de Deus. E buscar o reino de Deus, o reino da divina vontade. Todas as coisas nos serão acrescentadas. Nós temos que confiar nesse Deus.